dias do dia 15 de abril, que é a verdadeira Páscoa. Então, irmãos, purifiquem-se, jejuem, restaurem-se, preparem-se espiritualmente, porque nós teremos que estar espiritualmente preparados, internamente o nosso coração digno e puro, nossos pensamentos restaurados, dignificados, honrando o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro Criador e o seu Filho, o verdadeiro Mashiach, Yahusha. Então, irmãos, oremos e jejuemos. Então, para quem quer e gosta de fazer jejum espiritual, o jejum deve ser feito com oração e, se preferir, pão asmo, que é pão sem fermento. Porém, o evangelho a pregar também deve ser o sem fermento. Por quê? O evangelho puro, digno, sem fermento, aquele que não está acrescentado, é o evangelho que o nosso Salvador pregou, o evangelho pregado pelos profetas, e é o evangelho que o Pai quer que seja pregado, quer que seja de conhecimento de todos os crentes da sua igreja, da sua congregação, que nós somos a igreja do Pai, nós somos a sua congregação, nós estamos formando o corpo do Mashiach, Yahusha. Então, irmãos, alimentemo-nos do verdadeiro evangelho, aquele que encontramos nas Bíblias mais fiéis. Se você não tem outra Bíblia, aprenda a reconhecer dentro da sua própria Bíblia o evangelho verdadeiro, onde foi acrescentado, onde que está diferente. Então, para isso, temos que estudar a verdadeira palavra, a escritura original, e também conhecer a cronologia bíblica, conhecer a escatologia bíblica e conhecer mesmo pelo Google, pela internet, não é? Procurem a Bíblia Sefer, procurem a Bíblia das Américas, a Bíblia latino-americana, a Bíblia Kolbrin, que esteve apócrifa até 1992, ela estava ocultada. Conheça também a Bíblia mais antiga, a Bíblia Etíope, que a Bíblia Etíope, ela possui o Octateuco, que são 81 livros, então é muito importante que a conheçamos, tá, irmãos? E oremos e jejuemos e vigiemos, porque a Páscoa sempre foi na mesma data, 15 de abril, primeiro dia do ano no calendário verdadeiro. E neste ano, dia 15 de abril, estaremos passando para o ano 5.996. Esse calendário é seguido pelos hebreus israelitas, e quem conhece o verdadeiro evangelho sabe que é verdadeiro, porque ele é um calendário unissolar, ele é o calendário do Criador, que foi entregue a Moisés juntamente com a escritura original lá no Monte Sinai. Então, esse calendário, ele existe porque o Criador o fez e foi desenhado, logicamente, pelos hebreus caraítas, que foi colocado um nome nele de Menorá. Então, Menorá é aquele candelabro que possui 7 hastes, não é? Que foi feito a marteladas para simbologia, para simbolizar
Yahushua Mashiach, que passaria todo aquele tormento a marteladas, não é? Que ele foi surrado, judiado durante a via sacra, que o levaram ao Gólgota para ser pregado como um cordeiro, e lá ele pereceu. Porém, ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo Pai, e ele passou 40 dias sobre a terra, ensinando os apóstolos, os discípulos, o que deveria ser ensinado. Esses ensinamentos não foram passados para nós, porque existe um livro, porém outro dia nós falaremos sobre isso. Porém, temos que saber que a verdadeira Pessach, Páscoa, significa passagem, e também ela é restauração, ela é recomeço, reinício. Então está lá no Êxodo, que significa saída. O livro também, o nome Êxodo significa saída. E justamente a primeira Páscoa foi celebrada por Moisés. Ela registrou a saída dos hebreus, dos Yaldim, povo de Yal. Saíram, foram libertados por Moisés da escravização lá no Egito, porque eles viviam debaixo do jugo do faraó. E eles foram libertados por Moisés, o hebreu. Então, Moisés também é israelita, você sabe, não é? Que, como eu disse no outro vídeo, Moisés teve 3 fases na vida dele de 40 anos. Ele viveu como príncipe do Egito, porque ele foi criado pela filha do faraó, porque a sua mãe o colocou no rio, num cesto, para alguém achá-lo, para livrá-lo da morte, porque estavam perseguindo os bebês. Então, 40 anos ele viveu como príncipe, 40 anos ele viveu pastoreando ovelhas na terra de Jetro, que foi sogro dele, não é? E 40 anos ele passou peregrinando pelo deserto, levando o povo, conduzindo o povo rumo à terra prometida, que desde que o Pai disse para ele celebrar a primeira Páscoa e conduzisse o povo liberto à terra prometida, assim ele o fez. E isso durou 40 anos, e eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos, e chegando lá, o seu sucessor foi Josué, pois ele não chegou a entrar na terra prometida, pois o pai o retirou, porque ele já era de muita idade, já era um ancião. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que quem quiser purificar-se, espiritualmente falando, quem quiser ser digno das bênçãos do Criador e do seu Filho Yahushua, quem estiver vivendo a era da revelação, que é essa coisa mais linda que está aí, que nos foi revelado em 2017, então faça-se puro e digno de ir com o Yahushua aos pés de Yahweh, porque quem fizer parte dos 144 mil selados por Yahweh e Yahushua será levado e fará parte dos 144 mil, a igreja Filadélfia, a noiva do Cordeiro, os remanescentes de Yahweh. E
terá direito à ressurreição espiritual, ou melhor, a melhor ressurreição, não é? Porque o único que ressuscitou entre nós foi Yahshua, porém nós seremos revividos por eles, até aqueles que dormem, aqueles que já foram, aqueles nossos antepassados que nós amamos, todos que crerem que morreram em Yahshua Mashiach, que morreram na fé, mesmo no engano, se no coração eles crerem, eles serão revividos, restaurados no amor de Yah e do seu Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo. Então, irmãos, parem de blasfemar, não fiquem falando Deus é.